Eu vou chamar agora o repórter William Tavares, que está no Instituto Médico Legal com um familiar da Maitê, a garotinha que a gente confirmou o óbito agora de apenas 4 anos, uma das 18 vítimas do acidente na Serra da Barriga. William Tavares, que tristeza, né? Conta aí pra gente, você está com o tio da Maitê, é? Fala aí. Exatamente, Douglas, com o tio da Maitê, essa criança de 5 anos. Notícia triste demais, meu amigo. A gente vai conversar agora com o Joselito, a gente vai aproveitar para conversar agora com o Joselito, que é o tio da criança. O Joselito está muito abalado com tudo isso que aconteceu. Você estava trazendo há pouco tempo aqui, Joselito, o quanto essa criança ela era querida por toda a família e por você. Sim, com certeza. Ela, como eu estava te falando, né, ela é filha do meu cunhado e a gente adota também como sobrinha, né, faz parte da família. Quanto mais fala da Maitê, uma criança muito doce, muito pura, muito cheia de vida, muito cheia de alegria. É pedir forças a Deus para que nos conforte, para que leve força para todo mundo da família, enfim, todas as outras famílias, porque é uma tragédia imensurável. Joselito, qual foi o seu último contato com ela? Eu lembro que foi lá em casa, eu tenho mais 4 sobrinhos, né, filhos da minha irmã, e a gente estava na piscina, brincando, sorrindo, ela pulando, aproveitando, como ela era, alegre, cheia de vida. Ela estudava numa escola lá mesmo, do município? Estudava lá mesmo, lá em União. Joselito, outras pessoas da família da Maitê também morreram nesse acidente? Infelizmente, sim. Infelizmente, mais 2 pessoas. Então você sempre teve esse contato próximo com o pai da criança? Sim, o pai da criança é meu cunhado e ela sempre estava presente, né, nas nossas brincadeiras. Nem consegui falar com a mãe, com as outras pessoas, porque imagino como é que estejam também, a gente correndo de um hospital para o outro para saber informação, para, enfim, tentar se manter em pé para resolver o que infelizmente dificulta mais ainda, né, o processo burocrático, que torna mais doloroso ainda. Você sabe, Joselito, o nível de parentesco das outras pessoas que morreram, que são familiares dela? São primas da mãe dela. São primas da mãe dela, as outras 2. Você já tinha participado antes desse evento lá no município? Já tinha ido algumas vezes de carro, né, subido a serra. Nós que somos de União, é muito comum subir a serra, ver o pôr do sol na serra, sobretudo no mês de novembro. E a Serra da Barriga, para quem mora em União, é uma coisa muito comum. Você que é lá do município, você ficou sabendo dessa tragédia assim que aconteceu, depois? Eu fiquei sabendo, acho que tinha acontecido alguns minutos, eu estava aqui em Maceió, fiquei sabendo por meio da rede social, né? E aí a gente só tinha a notícia que tinha caído um ônibus da ribanceira, mas não imaginava a gravidade. Quando a gente começou a ver foto da altura que é, quem conhece a serra sabe, a altura das ladeiras, a gente tinha imaginado que tinha sido grave, mas não imaginava que fosse se tornar dessa proporção, que tantas vidas fossem ser perdidas dessa forma. Joselito, e o sentimento, você chegou a conversar com a mãe, com o pai, como é que eles estão neste momento? A mãe estava no acidente, eu ainda não consegui conversar com ela. Como eu te falei, a gente está conversando com algumas pessoas que a gente consegue da família, porque muita gente envolvida. O pai ele está aqui, sem condições de falar, sem condições de estar devastado, você imagina, e é o ciclo natural da vida se reverter. Um pai tem que enterrar uma filha. Poxa, é uma dor imensurável. E quantos pais agora não estão lá em União sofrendo da mesma forma, né? É verdade, meu amigo. Força, viu? Para você e para toda a família. E muito obrigado por sua atenção aqui com a nossa reportagem. A gente sabe que não é fácil para vocês que são familiares, que são amigos, né? Desde ontem vocês estão dando todo esse apoio, apoiando em todos os sentidos, e reservar um pouco do seu tempo para conversar com a gente agradece mais e fica na torcida para que Deus sempre conforte o coração de todos vocês. Tá bom, Joselito? Muito obrigado por sua participação.
É uma tragédia, não é, Douglas? A gente não para de falar sobre o quanto isso tem mexido demais com toda a população de União dos Palmares, afinal de contas com todo o país, porque é uma notícia nacional. A Maitê, de 5 anos, tem outras vítimas também que foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal, e a gente vai continuar trazendo informações aqui no Balanço Geral. Eu volto com você. Ok, obrigado, Williams. Força aí para o Zelito, para o pai da Maitê, para a família dela, para a mãe que estava na hora, que está se recuperando também. É muita tristeza, né? Muito obrigado. Nós estamos aqui comovidos demais, abalados demais com toda essa história. Desde ontem, a cada minuto, a cada momento, chegam novas informações e a gente vai processando e passando para você aqui ao longo do Balanço Geral Alagoas. Já já você vai ver as imagens das pessoas mortas que foram confirmadas nesse acidente lá na Serra da Barriga, em União dos Palmares. Não sai daí, porque a nossa cobertura especial continua. Autoridades locais e nacionais se pronunciaram sobre esse acidente. O Alan Garcia conta para a gente agora ao vivo, direto da porta do Hospital Regional da Mata, lá em União dos Palmares. Alan, de volta com você. Douglas, eu vou quebrar só um pouquinho o roteiro para mostrar a vocês um pouco dessa geografia aqui de União dos Palmares. Nós estamos no Hospital Regional da Mata, no estacionamento, bem pertinho da porta. E agora, com essas imagens ao vivo do Henrique Moura, você vê lá no fim, e a câmera vai aproximando, a Serra da Barriga, onde aconteceu esse acidente trágico no começo da tarde de ontem. As primeiras informações começaram a chegar por volta das 2h30. Os resgates também. Então está ali, a Serra da Barriga, esse espaço histórico, né, solo sagrado, né, de onde é um símbolo de resistência, é um símbolo também de luta. Está aí. É daqui, do estacionamento do Hospital Regional da Mata, a gente tem essa visão da Serra da Barriga. E onde está também a equipe do Bruno Protásio fazendo essa cobertura aqui no Balanço Geral. E agora eu volto sobre o posicionamento, os pronunciamentos de autoridades políticas nacionais e também locais aqui do estado de Alagoas. Eu começo pelo pronunciamento do presidente Lula, que disse o seguinte nas redes sociais. Todos esses pronunciamentos foram feitos ontem, tá? O presidente escreveu: meus sentimentos a todos os familiares das vítimas envolvidas no acidente. O governo federal está acompanhando a situação e dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, disse que recebeu com extrema tristeza a notícia da tragédia ocorrida em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas. Ele diz ainda que determinou total mobilização do Estado com equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e toda a estrutura de saúde atuando no socorro às vítimas. E encerrou dizendo que o governo de Alagoas decreta luto oficial por 3 dias em respeito às vítimas perdidas e manifesta total solidariedade às famílias e amigos das vítimas. A ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco, escreveu: muito impactada com a notícia do trágico acidente de ônibus ocorrido nesta tarde na subida da Serra da Barriga, em União dos Palmares. A ministra ainda disse que presta a total solidariedade às vítimas e aos familiares. Diz também que está acompanhando a situação e confiando no trabalho das equipes de resgate com apoio das unidades de União dos Palmares e o suporte do governo do estado de Alagoas. Em um mês tão importante, continuou a ministra, para todo o país, da consciência negra, sobretudo para a região do Quilombo dos Palmares, essa tragédia nos entristece ainda mais profundamente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também é alagoano, disse que está consternado e entristecido. Abre aspas, nossa solidariedade às vítimas, familiares e amigos. Estamos em oração por todos, declarou Lira. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, disse o seguinte, que recebeu com muita tristeza a informação sobre as mortes que infelizmente ocorreram em razão do acidente com esse ônibus que faz esse transporte durante esse projeto aqui em União. Os sentimentos às famílias e profunda solidariedade. O Ministério da Cultura e a Fundação Cultural Palmares
também se pronunciou, disse que lamenta profundamente o trágico acidente, né, e faz toda a reverência ao que a Serra da Barriga simboliza para o nosso país. Tem também o prefeito de União dos Palmares, que também se coloca com total solidariedade, né? Ele está em casa nesse momento, recebendo as pessoas, os parentes das vítimas, amigos também das pessoas, tanto as vítimas que estão hospitalizadas, quanto aquelas pessoas que infelizmente morreram. Ele vinha para cá, Douglas, o prefeito viria para cá, mas diante dessa necessidade de permanecer em casa para receber essas pessoas, nós vamos receber aqui o chefe de gabinete, com quem a gente vai tratar alguns assuntos que são importantes também. Hermes Marques está aqui com a gente. Hermes, você, junto com as pessoas da prefeitura, você foi uma das primeiras pessoas a chegar no local, né? Que cena você viu? Eu soube também que você ajudou a trazer algumas pessoas, né, de lá de baixo até a parte de cima. Como é que foram esses primeiros minutos? Bom dia para você. Bom dia a você, meu querido, ao Douglas, enfim, a toda Alagoas, pessoal da TV Pajuçara. É um prazer imenso recebê-los aqui, até num momento triste como esse, aqui na cidade de União dos Palmares. Mas foi muito dolorido ontem. Ontem eu estive até em contato até com o Douglas, falando, peguei até um espaço lá, uma área que tinha internet, para conversar ainda com o Douglas e passar algumas informações. Nós chegamos lá, quando eu cheguei lá na parte onde estava o ônibus, lá virado já, emborcado, e eu vi lá muita gente morta, muita gente ainda para ser socorrida. Até enquanto a gente estava socorrendo aquelas pessoas que passavam, mas foi muito triste mesmo de se ver. Tanta gente pedindo socorro naquele momento. O local muito difícil, vocês acompanharam, eu acho que através de drones e o helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Estado também esteve aqui e mostrando a situação. Um local muito difícil para chegar até o ônibus, e você imagine de cima onde ele despencou. Muito alto mesmo lá, em um lugar muito difícil de chegar. Foi preciso o trabalho coletivo do pessoal do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, mandamos também o pessoal da SMTT, todo o pessoal da saúde foi mobilizado também pela Prefeitura, onde pedimos também socorro e pedimos também atenção dos prefeitos da região, que enviaram também toda a estrutura, como ambulâncias, o pessoal também para ajudar aqui no socorro aquelas vítimas que estavam precisando naquele momento. Mas foi muito dolorido ver tudo aquilo. Inclusive, eu estava até conversando com você no início, eu vim até com o Léo, que é o nosso secretário de comunicação, onde eu trouxe até um brinquedo de uma criança. Eu acho que era da criança de um ano, que eu deixei até no carro para eu entregar a ele pessoalmente. Mas assim que eu encontrei aquele brinquedo ao lado de um corpo, eu já não aguentei mais ali naquele momento. Mas foi muito doloroso mesmo. O Hermes estava me contando antes da gente entrar ao ar, que a gente bate um papo para poder entender até onde a gente consegue fazer essa entrevista. Ele contando aqui que conseguiu fazer o resgate, salvar, né, as pessoas que estavam ali, estavam vivas, bem machucadas, porém vivas. E na hora que o Corpo de Bombeiros, né, os oficiais disseram, agora vamos retirar os corpos. Aí já foi o momento em que o Hermes sentiu, né, o peso de toda aquela tragédia. A última vez que eu fiz uma cobertura assim, desse tamanho, foi lá em Água Branca, sertão de Alagoas, onde um ônibus que saiu do interior daqui de Alagoas virou aproximadamente ali no estado de Minas Gerais. E aí teve aquele velório coletivo dentro de um ginásio lá da cidade. Aí eu pergunto para você, Hermes, como será aqui em União? Vocês vão conversar com as famílias? Como está sendo preparado isso? A Secretaria de Assistência Social já ficou certa para contactar com os familiares, para a gente poder fazer também de forma coletiva esse funeral das vítimas fatais. E o pessoal vai contactar com os familiares para a gente ver se já faz um ginásio de esporte aqui no bairro da Terra Cavada, para que todos compareçam lá nesse momento de dor aqui na cidade de União dos Palmares. Então, ficou a cargo do pessoal da Secretaria de Assistência Social para contactar com esses familiares para a gente fazer esse enterro coletivo. Se isso acontecer, como é que vai ser feito? Como é que vai ser feita a vinda desses corpos, né? esse traslado? A Prefeitura também, juntamente com o governo do estado, que inclusive o governador já marcou até para 11 horas, está aqui no Hospital Regional da Mata, para vir visitar aqui o hospital e também as vítimas,
as vítimas do acidente de ontem. E nós vamos aqui já deixar tudo certo. A Prefeitura já está com a equipe também para ir até a Maceió, para o IML, dando toda assistência também. Nós vamos dar toda assistência aos familiares, inclusive até na parte funeral, isso não tenham dúvida. Então está toda a equipe mobilizada também, Secretaria de Saúde disponibilizando também os psicólogos aí para dar um apoio psicológico a essas famílias que é necessário nesse momento. Hermes, muito obrigado pelas suas informações aqui, por estar nesse momento tão difícil e mesmo assim cumprindo a missão, né? De estar aqui passando essas informações. O Hermes fala dessa assistência psicológica, a gente nesse intervalo que sai do ar e fica aqui aguardando ser chamado, Douglas. Uma família, 3 crianças, e isso eu digo porque uma pessoa veio me dizer, mas a gente não tem acesso ao interior do hospital, mas 3 crianças receberam agora a notícia de que a mãe morreu. A gente não sabe dizer se é mais uma morte, tá? O que eu estou contando aqui é esse momento difícil, onde 3 filhos receberam a notícia de que a mãe, infelizmente, morreu por causa desse acidente. Eu não sei informar se é mais uma morte ou já era uma morte dentro daqueles números que passamos e que agora é que os filhos estão sendo informados. É aquilo que eu disse no início, a cada momento, a toda hora, a gente atualiza essas informações porque realmente é uma cobertura que depende das informações oficiais e às vezes elas se desencontram. Então a gente vai passando a partir do momento que vamos recebendo, tá? Eu volto com você. Ok, Alain, o jornalismo com responsabilidade, o jornalismo profissional que só se baseia em informações de fontes oficiais. Porque inicialmente, se a gente for pegar a história desse acidente, a primeira informação que eu recebi era de 24 mortes, depois 23, depois 27. Depois veio a informação oficial que eram 18. E agora a própria CESAL confirma 18. Então a gente vai nessa fonte oficial que é a Secretaria de Estado. Eu quero mandar um abraço aí pro Hermes, meu colega de profissão. O Hermes também é radialista. Conversei muito com ele ontem. Ele falava que estava com esse brinquedo que é de uma criancinha, que ele pretende entregar para essa criança. A gente só espera que essa criança tenha sobrevivido para que ele possa entregar esse brinquedo para esse menino. E a força, é todo mundo se juntando, né, gente? É o governo do estado, é a prefeitura, não importa de que seja a cidade, mandando equipes lá para socorrer, para ajudar. E agora o momento é de dor, aí vem o momento de saber a causa do acidente, aí vem o reconhecimento dos corpos, aí vem a liberação, aí vem o enterro, que pode ser coletivo ou não, a prefeitura está ajustando isso com os familiares, todo o aparato psicológico e social para quem sobreviveu a essa tragédia. E tem um áudio que nós recebemos em primeira mão que pode esclarecer e ajudar a polícia a começar a tentar descobrir o que de fato aconteceu com o ônibus que estava já chegando na Serra da Barriga, teve um problema e desceu de ré. E desceu uma ribanceira, né? Aí pronto, desceu a ribanceira ladeira abaixo. No final, ainda bateu numa pedra e foi onde o maior número de mortos foram encontrados logo após essa pedra, segundo o próprio Corpo de Bombeiros falou com a gente agora no ao vivo com o Bruno Protásio. Muito obrigado, Alain. Já já você volta com mais informações ao vivo, direto de União dos Palmares, onde essa tragédia triste aconteceu no dia de ontem. O Balanço Geral Alagoas continua a nossa cobertura especial sobre o acidente lá na Serra da Barriga, onde vitimou 18 pessoas e tem mais de 25 feridos. A gente volta agora ao Instituto Médico Legal com o repórter Williams Tavares. O Williams, já tem muita gente aí na porta, o movimento já está aumentando, né? Conta pra gente aí agora. Isso mesmo, Douglas, a gente segue acompanhando todo o movimento aqui no Instituto Médico Legal. A todo tempo, familiares das vítimas estão chegando e eu vou conversar agora com o Breno. Breno, que também mora em União dos Palmares. Qual foi o parente que você perdeu nessa tragédia? Cheguei a perder a minha mãe, que estava dentro desse ônibus, que infelizmente foi uma das vítimas que veio a óbito. Você costumava fazer esse passeio com ela ou geralmente ela ia mais com outros familiares? Não, nunca cheguei aí não. Essa era a segunda vez que ela iria, sempre com minha irmã, minha mãe, minha mãe não, minha irmã, minha tia e ela, sempre eles. Qual o nome da sua mãe? Josefa Marcelino. Ela trabalhava, era só dona de casa? Era só dona de casa, doméstica. Você morava com a sua mãe? Morava. Só você de irmão? Não, tem eu e mais 5. Da família, só quem sofreu esse acidente foi a sua mãe? Que veio a óbito só.
Mas, Como foi que você, Breno, ficou sabendo dessa notícia? rapaz, eu tava numa cidade vizinha. Do nada, um cara chegou comentando que aconteceu um acidente na Serra da Barriga, que o ônibus tinha virado e tal. Só que, sendo que eu já sabia que ela tinha ido. Aí foi quando eu já entrei em desespero, já... Minha mãe tá dentro, minhas irmãs tá dentro. Vou pra lá e foi quando eu voltei da cidade vizinha pra União. Chegando lá, ela tive a notícia, né? Já de noite, que ela teria vindo a óbito. Qual foi a última conversa que você teve com a sua mãe? Foi a benção de meu dia, quando eu saí de casa pra jogar bola e dei a benção a ela. Foi a última palavra com ela. Depois que a sua mãe foi ao passeio, você chegou a conversar com ela por telefone, pelo WhatsApp? Não tive nenhum contato, nenhum contato. Estava até conversando com você aqui há pouco tempo, faz poucos anos que você também perdeu seu pai, né? Tá com 3 anos que meu pai também chegou a vir a óbito. E agora, minha mãe. Breno, a gente está acompanhando tudo de perto aqui no Instituto Médico Legal. Você já passaram alguma informação para você sobre a liberação do corpo da sua mãe? Não, isso que nós vamos tentar aqui agora. Já vim de lá para a União, para cá, para tirar o laudo e liberar o corpo. Meu amigo, meus sentimentos, viu? Que Deus conforte o seu coração e de todo mundo. Só rapidamente aqui com o seu Francelino, que é amigo da família. O senhor conhece a família do Breno, não é, seu Francelino? Sim, a gente conhece desde a infância, né? Conhece todo mundo lá. E o sentimento é muito difícil, né? Que a gente conhecia toda a família. Essa família do Breno agora só tem 5 irmãos. Perdeu o pai, perdeu a mãe, estão órfãos de pai e mãe. Então é uma perca muito lamentável, porque era a mãe dele que dava o sustento da família. Então vai ser os amigos, nós vamos ter que também ajudar nessa parte, né? Além de estar próximo, que a gente já era muito próximo, e agora com essa questão da família tá o mais velho, a menina, né, que está no HGE com suspeita de uma fratura na coluna, e agora é só lamentar. Além dessa família que era mais próxima à minha, todos os outros que faleceram também da nossa cidade eram pessoas que a gente conhecia e tinha uma amizade, né? Então foi uma tragédia que é irreparável na nossa cidade, União dos Palmares. Muito obrigado também, viu, pela participação do senhor aqui no Balanço Geral. E aí, como foi falado pelo seu Francelino, não é, Douglas? Interior todo mundo se conhece, se confraterniza, vai para o passeio todo mundo junto. Por isso que quando acontece, todo mundo mantém esse clima de união, um fortalecendo o outro, porque a situação não é nada fácil. Eu volto com você. Tá ok, Williams, triste demais. Breno, força, né? Não sei como é que ele conseguiu ainda te atender, falar. Ao Francelino também. Interior é isso, gente. Todo mundo conhece todo mundo e todo mundo está muito mal. Williams, inclusive, enquanto você conversava com o Breno e com o Francelino, o Arão, que é assessor de comunicação do Instituto Médico Legal, ele conversa com a Rádio Pajuçara agora. Era bom você ir lá, se der tempo, agora rapidinho mesmo, vai andando, a gente quebra esse protocolo para ouvir sobre a liberação dos corpos, que hora começa a necropsia. Se você puder, agora mesmo se deslocando, tá, Williams? Você e sua equipe, tira aí o tripé da máquina, a máquina do tripé e vai lá, porque o Arão está conversando com a Rádio Pajuçara FM e você vai lá conversar com ele agora ao vivo. Isso, a gente quebra o protocolo, o importante é a informação. Pode ir, Williams. Williams, vai lá rapidinho agora para ouvir o Arão. O Arão é da assessoria de comunicação do Instituto Médico Legal e vai falar agora com a gente também ao vivo. Coloca o microfone aí, Williams, vamos ouvir. Você falou uma coisa interessante, que as pessoas que estão vindo para cá, muitas delas não sabem ainda se os familiares estão mortos ou estão no Hospital da Mata ou no HGE. E é um momento de preservar os nomes, exatamente porque nesse momento agora tem aquele reconhecimento que você falou aqui em Alto Monton, que é o mais triste dessa história também. É o reconhecimento visual, onde a pessoa vai lá, olha o corpo e diz, não, esse é o meu familiar, né? Exato, Hélio. É um momento muito delicado, de respeito até às famílias. A gente prefere não soltar essa lista imediatamente. A gente já tem algumas pessoas que realmente foram identificadas oficialmente, né, através
do exame de necropapiloscopia, que é o confronto das digitais com o banco de dados do Instituto de Identificação, mas em respeito aos familiares, né, a gente está aguardando essas famílias chegarem aqui. Vocês que estão acompanhando desde cedo, né, vocês estão percebendo a frequência que tem chegado, familiares são recepcionados aqui pelas nossas equipes. Então a gente está preferindo, né, porque pode ser, né, o acidente foi ontem, né, ainda estava muita informação desencontrada e pode ter muitas famílias que ainda tenham essa esperança de um familiar estar vivo, estar hospitalizado, né? Então a gente não quer que essa família receba esse choque pela imprensa. A gente prefere que ela realmente se dirija, né, aos hospitais e em seguida aqui para o IML para fazer todo o trâmite legal para a liberação dos corpos. Muito obrigado, viu? A gente agradece as informações concedidas pelo Arão. Arão que confirmou há pouco tempo que o diretor do Instituto Médico Legal estará à disposição da imprensa. Ele também acrescentou que o trabalho foi bem intenso durante a noite. A necropsia já foi feita em vários corpos e a gente vai voltar daqui a pouco com outras atualizações. É com você, Douglas. Ok, Williams, enquanto isso, né, você vai vendo aí que horas o primeiro corpo deve ser liberado, tá? É uma informação importante porque a ideia do velório coletivo em união, sepultamento, e a gente precisa saber disso, tá? Vê aí com o Arão depois que horas os primeiros corpos serão liberados, já foi liberado alguém, quantos já passaram por necropsia, tá bom? A informação que a gente precisa, tá, Williams? Vai apurando, a gente volta já já ao vivo com você. 8 horas, 10 minutos, como você vem acompanhando aqui no balanço, até agora foram confirmadas 18 mortes no acidente com o ônibus lá na Serra da Barriga, em União dos Palmares. Familiares e amigos de algumas dessas vítimas prestaram homenagens nas redes sociais. Elas foram identificadas como, a gente vai colocar aí na tela, Aline, está aí aparecendo, também Andriele, também outra vítima desse acidente, Rafaele, tá? A gente vai passando aqui para vocês e mostrando para você que nos acompanha, porque parentes que sabem já das mortes, que estavam nesse ônibus, começaram a postar essas imagens nas redes sociais. Essa aí é a Aline, tá? Aí agora a Andriele e Rafaele, a gente mostra aí para você agora, Andriele e Rafaele, Dona Loura também, morte confirmada. Aí tem a Heloíse Ferreira, que a gente está mostrando aí agora para você, Heloíse Ferreira. A Ivone Clemente também é uma das vítimas, tá? Aí tem a Josefa Marcelino, que é a mãe do Breno, que a gente acabou de entrevistar ao vivo lá no Instituto Médico Legal. Aí tem a Maite Francine, que é uma garotinha de 4 anos, que nós confirmamos agora, foi a última morte confirmada, 4 anos, às 4 horas da manhã, a CESAL confirmou que ela faleceu, então a 18ª vítima confirmada foi essa aí, a Maite. Olha o motorista do ônibus, ele é conhecido lá como Mão Cheia, todo mundo conhecia o Mão Cheia, tá? Tem também, além do motorista do ônibus, o Pedro Filho, tem imagens aí, um garoto, vocês estão vendo aí, Pedro Filho também, morte confirmada. Tem mais vítimas, Saulo, olha o Saulo, trabalhava numa loja de sapatos, lá na cidade de União dos Palmares, muito conhecido, por sinal, lá o Saulo, em União dos Palmares. Também a outra vítima, a Tamires Caroline. Olha que tristeza, Tamires, descansa em paz. Além da Tamires Caroline, né, a todos os familiares a gente vai desejando aí força nesse momento. E para fechar, essa é a última, é a Tiele Paulino, que a gente mostra aí para vocês. Gente, 8 horas, 12 minutos, a todos os familiares, os nossos sentimentos, força nesse momento tão difícil, de dor. Não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para ninguém que chegou aqui na madrugada a trabalhar com essa notícia. Aliás, desde ontem tem sido muito difícil processar tudo isso e dizer de que forma a gente vai contar essa história tão triste, tão trágica, né? E vocês devem imaginar que não é fácil. Eu sou de União dos Palmares, muitas vítimas eu conheço. Se não conheço as vítimas, conheço parentes dessas vítimas, choram desde ontem essa tragédia absurda, nunca acontecida lá em União. É a maior tragédia da história de União dos Palmares em todos esses anos aí de sua existência, tá? Aos familiares das vítimas, aos amigos, aos parentes, força, e a gente vai continuar com essa cobertura especial, ao vivo, direto do Hospital de União, direto da Serra da Barriga, direto do IML Maceió, para que você fique por dentro de tudo, tá? Todas as informações ao longo do Balanço Geral Alagoas, desde que começou, desde o minuto 1 do balanço, que começou hoje às 6h30 da manhã, a gente não para de falar nesse assunto tão importante, tão grave, que foi o acidente lá na Serra da Barriga, vitimando 18 pessoas e deixando dezenas de feridas. Já já
mais detalhes, mais informações. Lembra que eu falei que tem um áudio que pode ajudar a polícia a esclarecer o que aconteceu lá na Serra da Barriga? Pois bem, a gente vai ouvir agora o áudio de um passageiro que sobreviveu ao acidente. Sabe por quê? Porque ele desceu do ônibus 1 minuto antes da tragédia acontecer. Por que ele desceu, hein? Olha, escute esse áudio aí agora. Vamos ouvir. Amiga, pior que eu tava nesse ônibus, só deu tempo eu sair. A mangueira estourou, a mangueira do ar estourou. E daí o motorista falou, né, vai ter que descer todo mundo para ir subindo nos outros ônibus que estão subindo. E quando ele abriu a porta, só deu tempo de eu descer. Eu desci do ônibus, dei 2 passos, quando eu virei para trás, o ônibus já estava descendo, o motorista desesperado, botando o volante para um lado e para o outro, e o pessoal tudo gritando já. Foi questão de menos de 1 minuto para tudo isso acontecer. Foi muito rápido. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas infelizmente tem muita gente ferida, a situação está bem feia. A gente está aqui, o pessoal, todo mundo ajudando, o pessoal que estava aqui na Serra, todo mundo aqui ajudando no local, o SAMU, tudo. O nome desse rapaz que gravou esse áudio, que eu tive acesso com exclusividade, é Matheus. Matheus trabalha na Secretaria de Cultura de União dos Palmares e por pouco também não foi uma das vítimas desse acidente. Esse áudio pode ajudar, inclusive, a Polícia Civil, que já começou o trabalho, a esclarecer o que aconteceu com o ônibus. Segundo esse rapaz, ouviu do próprio motorista, da boca do motorista, pouquinho antes de morrer, dizendo o seguinte: a mangueira estourou. Que mangueira foi essa? A gente não sabe, mas ele disse que desceu do ônibus, que o motorista disse, a mangueira estourou, vamos descendo um por um. Só deu tempo ele descer. Quando ele desceu, a tragédia aconteceu. A gente vai continuar acompanhando essa história e, repito, esse áudio pode ajudar demais a polícia a tentar descobrir o que aconteceu com o ônibus que, no finzinho já do percurso para chegar na Serra da Barriga, teve esse problema, desceu de ré, metros abaixo numa ribanceira, matou 18 e deixou dezenas de feridos. A gente vai continuar acompanhando essa história. 8h17, tem um rápido intervalo comercial. A gente volta já já com a cobertura especial direto de União dos Palmares. Olha o local do acidente aí. Estamos com imagens ao vivo, é o Pajo Drone sobrevoando agora o local do acidente. Bombeiros retomaram as buscas, tentando ver se ainda tem sobreviventes, se ainda tem corpos aí nesse local. Foi ontem, por volta das 15 horas, que esse acidente aconteceu lá em União dos Palmares. Todo mundo ia, tá? Não era só estudantes, não. Pessoas da cidade inteira, porque era um ônibus que a prefeitura disponibilizava para que as pessoas pudessem ir para o evento que fechava a Semana da Consciência Negra, evento chamado Pôr do Sol na Serra da Barriga. Todos os detalhes já já, eu te espero aqui, não sai daí.